Pois é, eu estava pensando aqui, o Corinthians termina o ano campeão da Copa do Brasil, começa 2026 campeão da Supercopa do Brasil, até perdeu para o Bahia o primeiro jogo, mas nem fez a segunda partida, que foi adiada contra o Furacão, já está administrando bem o Paulista, chega para um clássico em condições muito boas, até porque joga em casa contra o Palmeiras, para vencer esse jogo, Ronaldão. O cenário, quando você coloca as coisinhas de um lado e de outro, e aí prepara a balança, tá legal pro lado corintiano. Olha, e voltou a menina da internet. Para! Eu não posso fazer um comentário que ele já leva para outro lado. 19 anos do jogo aberto e apareceu a menina da internet logo no começo do ano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver informações sobre o Corinthians, que venceu mais uma na temporada. O Timão aí muito bem, uma grande partida jogando em casa. E a gente vai acompanhar a partir de agora tudo que a imprensa paulista falou. O nosso querido Ronaldo ficou muito feliz, a Renata também rasgou elogios ao Timão antes do clássico importantíssimo contra o Palmeiras. O Corinthians vem muito embalado e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O Terrão resolveu a parada diante do Capivariano, 3-0, 3 meninos fazendo os gols, poupando jogadores, o Dorival, e se preparando para o derby de domingo no Paulistão, hein? Jogo atrasado do Paulista. Venha de fralda, hein, meu? O Corinthians jogou ontem com a cabeça no domingo. Dorival Júnior começou o duelo contra o Capivariano praticamente como equipe reserva. A torcida, que já sabia disso, não lotou Itaquera como de costume. Vibrou com a vitória por 3-0 sobre o time do interior, com gols apenas de jogadores revelados na base. Eles estão dentro do elenco e eles são sempre uma ótima opção. É essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade. Com a vitória, o time voltou à 4ª colocação do Paulistão. Começou empilhando chances. Matheus Pereira e Guinegão, em 2 momentos, acenderam a Fiel, que ainda vive a ressaca pelo título da Supercopa. A taça, inclusive, apareceu. Só que a torcida também teve que conviver com situações que não merecem nenhuma comemoração. Com menos de 40 minutos, Caio César e Hugo tinham deixado o campo machucados. E o Capivariano de Leonan e o seu chute forte de longe deixaria a galera ainda mais angustiada minutos depois. Carlos Eduardo cobrou falta de longe e encobriu Felipe Longo. Sorte a do goleiro, que o assistente marcou impedimento de Lucas Dias, que participou da jogada, e o placar não se mexeu. Gols que valeram somente no segundo tempo, e quis o destino que o primeiro deles tivesse a participação dos 2 jogadores que entraram em campo no lugar dos machucados Caio César e Hugo. Matheus Bidu achou o Dieguinho dentro da área, ele que jamais havia marcado pelo Timão. Muito feliz, né? Queria agradecer a Deus, né? Que vem fazendo tudo, uma coisa linda na minha vida, né? E não tinha igual você falou, né? Foi a noite linda, os 3 garotos da base fazendo gol. Fico muito feliz, né? E que continue assim, que seja o primeiro de muitos. Por pouco, Dieguinho não comemorou de novo. Mas a sua canhotinha funcionou muito bem logo depois, quando colocou na cabeça de Guinegão, que não balançava a rede desde 1º de outubro do ano passado. Guinegão do Terrão para marcar pro Timão. Jogo controlado. Garro, que quase fez o dele, saiu para que Memphis jogasse alguns minutos. E o holandês teve tempo para tabelar com Kaique e ver o garoto acertar o ângulo de Guilherme Nogueira. Mais um que fez o seu primeiro como profissional. Tem os mais velhos mesmo, assim, que eles passam muita confiança pra gente. Desde a minha estreia no profissional, eles sempre passaram muita confiança. Hoje eu fiz um gol de fora da área, eles falavam pra mim, pô, você tem que chutar mais pro gol, chuta pro gol, que você chuta bem. A noite terminou com o Corinthians perdendo uma chance atrás da outra, mas para a torcida, nada disso importou. Domingo vem aí, o dia do primeiro derby do ano.
Posso falar que nossa guerra é diferente, né? Dentro do campo, disputando bola, fazendo gol. E eu espero que nesse duelo a gente faça mais gol que eles também. Amanhã já vai estar trabalhando e sábado também para chegar bem no domingo. Parabéns para ele, pro André Negão, porque ele está de aniversário hoje, 19 anos, a mesma idade do jogo aberto. E o presente ele mesmo já providenciou, né? Um gol pelo Corinthians e também mais 2 meninos que são do terrão. A gente fala aí do Dieguinho e do Kaique, que definiram a partida, se apresentaram bem, aproveitaram a oportunidade. E, Ronaldo, é tudo que um time quer, ver a base aparecendo com confiança, tendo chances. Quando faz gol, todo mundo vê, repercute, várias vezes aparece na rede social. E o Corinthians fez uma partida, no final das contas, tranquila. Teve um gol anulado do Capivariano, mais nada. E agora só pensa no Palmeiras. E teve esse menino, o Caio César, que estava jogando muito bem, acabou machucando. E o Dorival optou por colocar o Dieguinho, que fez a diferença. Mas o Caio César se machucou. E o Hugo também, não vai falar do Hugo? Isso, o joelho também, o Hugo machucou também. É feio, hein? Parece, não tem, acho que notícia atualizada ainda, mas saiu, parecia grave. Saiu chorando do gramado e entrou o Biduzinho e fez o serviço dele. Agora sim, a gente tem que falar dessa base maravilhosa, que essa molecada que tá vindo com uma vontade imensa aí. E o Dorival... Você já vem pedindo o Guinegão titular, com mais oportunidades, faz tempo, desde o começo do ano. Isso, porque ele tem um professor espetacular, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não desiste, esse menino tá na mesma levada. Eu gosto de você reconhecendo as coisas, eu acho legal. Porque na vida, não dá pra ficar insistindo no erro o tempo todo, então, né? E o Yuri tá me seguindo agora, o Yuri tá me seguindo, eu achei gostosinho também. Porque esse menino lindo do Você papai. conseguiu quebrar aquele coração gelado? Foi, consegui. Agora, o torcedor ontem, que foi pra arena ontem, saiu feliz da vida de ver essa molecada. E de uma arbitragem que eu vou falar pra você aqui. Que beleza. Você vai reclamar, bom, pensei que você ia reclamar da arbitragem, porque esse gol... Arbitragem feminina. Ela deu o cartão na hora certa, ela deu o cartão na hora certa, ela puniu. Ela puniu quando deu Queria ver se tivesse dado esse gol, você ia falar isso. Ela não foi autoritária, ela falou, opa, e todo mundo sentiu que ela foi firme. É assim que tem que ser a arbitragem. Vocês marmanjos que ficam aí toda hora dando cartão, brigando, não, ela, pô, tá aqui, acabou a conversa. O goleirão começou a fazer cena, ela falou, ó, essa foi a primeira. Aí o goleirão veio assim, não, falou, essa foi a segunda. Foi quase igual a Roberta, entendeu assim, ó, e a Renata Fã também faz assim com a sobrancelha, ó. Terceira é cartão, ela foi lá e pluf, cartão. Não teve mais cena, não teve mais nada. Não foi pancadaria, não rolou pancadaria, nada. E apitou com dignidade, com pulso forte. Parabéns a menina. E a melhor coisa do resultado é que o Corinthians já se aproxima dos primeiros colocados. Ou seja, fica numa situação mais confortável para não ficar dependendo também de um resultado num clássico. Mas o mais bonito, minha Renata, não foi nem o resultado em si, foi a entrega dos jogadores. Porque quando um treinador opta em deixar uma equipe descansando, e você coloca, o cara vai falar assim, ó, eu preciso de uma oportunidade. E todo mundo rendeu. Por quê? Correram atrás da oportunidade. E o Corinthians é isso. Você tem oportunidade, vai atrás, corra atrás. Viu, Bebedos? Parabéns. Cicinho, você tá muito quietinho. Tá com medo. Eu tô analisando o Ronaldo porque, assim, o momento do Corinthians é bom. O momento do Corinthians é bom porque você vê um time alternativo com jovens e organizado. Coisa que nós não víamos vendo no Corinthians. Às vezes, quando jogava as peças alternativas, era uma certa desorganização, não do treinador, mas por parte dos jogadores, tentando fazer o que não era para ser feito. Então, assim, dessa vez não. Mas contra o Capivariano, não interessa. O importante é o quê? Entrar em campo e ganhar, demonstrar a grandeza. E quando você tem a oportunidade, tem que abraçar. Então, isso é bom para o Corinthians, para a sequência do ano. Você ter o banco de reserva assim recheado de jogadores jovens e jogadores experientes que estão rendendo também. O Garro jogou bem, o André Ramalho. Então, o Garro assim, já foi titular, né? Exatamente. Então, o Memphis entrando ao decorrer da partida, poderia não ter entrado... O turista holandês fez a parede, deu tapa... Mas o que a gente falávamos ontem do Dorival, ele gosta de dar oportunidade para o moleque da base. E além de ele dar oportunidade, ele dá confiança para esses jogadores. Então o Dorival sabe muito bem trabalhar a base. Então isso é bem louvável, como a gente acabou comentando aqui ontem. Pois é, eu estava pensando aqui, o Corinthians termina o ano campeão da Copa do Brasil, começa 2026 campeão da Supercopa do Brasil, até perdeu para o Bahia o primeiro jogo, mas nem fez a segunda partida, que foi adiada
contra o Furacão, já está administrando bem o Paulista, chega para um clássico em condições muito boas, até porque joga em casa contra o Palmeiras, para vencer esse jogo, Ronaldão. O cenário, quando você coloca as coisinhas de um lado e de outro e aí prepara a balança, tá legal pro lado corintiano. Olha, e voltou a menina da internet. Para! Eu não posso fazer um comentário que ele já leva para outro lado. 19 anos do Jogo Aberto e apareceu a menina da internet logo no começo do ano. E esse é Corinthians, né? Esse é Corinthians. O Corinthians, quando começa assim, Cicinho, a ideia A taca vai ser grande domingo, mas assim, viu? a gente analisa o futebol, né? O torcedor que está nos acompanhando, esse programa que passa tanta credibilidade, é tão importante ver... exatamente. É tão importante ver, sabe o quê? Ó, Corinthians... Depois que acabou o caos político, ok, tem dívida, tem, o presidente está correndo atrás para pagar. Só que você vê os bastidores do Corinthians, hoje é mais tranquilo, é mais leve. O que acontece dentro de campo? Com o São Paulo. Você vê como que é importante os gestores aí administrar bem o clube, passar confiança para quem está ali trabalhando dia a dia. E Marcelo Paz. Exatamente. Eles estão fazendo a diferença, os dois segurando a bucha e o presidente Stabile tentando aí, o que você falou mesmo, sanar as dívidas de um jeito ou de outro, correndo atrás. E o Corinthians muda. Pô, Cicinho, gostei. Não, muda o Corinthians, muda o São Paulo. Demais sexta-feira. Muda o Vasco com o Pedrinho, que traz uma transparência. E aí vai mudando. Tudo começa, só chove de cima para baixo. Agora, querem igualdade? A torcida do Palmeiras terminou o jogo diante do Vitória, gritou o quê? É guerra. A do Corinthians terminou a partida do Paulistão, é guerra. Só pensando no... Só pensando no clássico, né, do final de semana, vai ser muito bom assistir esse Corinthians e Palmeiras. É sempre um grande jogo com muita atenção, muitas faltas, né? Um jogo sempre bastante disputado. E o Timão chega embalado, conseguiu poupar alguns jogadores, colocou a molecada e venceu com muita tranquilidade o time do Capivariano. E com isso o Timão chega muito forte para o grande clássico ali, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. O Timão aí consegue uma importante vitória e a gente vai continuar acompanhando muito mais sobre a trajetória do Corinthians, o que esperar também pro clássico, vai ter a repercussão, aquele cara a cara, tudo isso e muito mais ainda hoje no canal. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Obrigado a todos, valeu!